tô falando nada. O próprio Gabigol citou. O Gabigol falou, eu combinaria com o Corinthians. Sim. Então, por isso, estou colocando... Campanha, é isso? Não. Olha você colocando o Gabigol no Corinthians. Tô colocando. Olha aí. Não, tô colocando. Porque... Acho que o Zé gostou desse exercício. E aí o Gabriel vai ficar sozinho lá? Não sei, acho que o Gabriel volta pra buscar essa bola. Eu tô colocando porque... Flamengo busca a contratação de Mister Jorge Jesus, segundo a imprensa turca. Vamos estar vendo aí. Presidente da CBF falou sobre a Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Vamos ver o presidente da Conmebol falando sobre o Mundial. E imprensa paulista debate. Gabigol no Corinthians, Gabigol renova com o Flamengo, vai embora do Flamengo. Vamos tá vendo isso aí, meu querido? Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Se inscreveu? De verdade? Então vamos tá vendo aí, galera. Primeiro presidente da CBF, vamos tá assistindo. Assiste até o final, pô. A gente vai primeiro aguardar esse anúncio da FIFA com relação a onde vai ser o Mundial Clubes e as datas, para depois definirmos com relação à Supercopa. Existem várias propostas para a CBF da Supercopa ser feita também com outros continentes, como aqui no próprio Oriente Médio. Tem proposta da Arábia Saudita, tem proposta dos Estados Unidos, e isso nós vamos primeiro aguardar a definição da FIFA com relação ao local. Olha, o futebol tem que estar sempre inovando, e o futebol é negócio, acima de tudo. E a CBF vai verificar o que for melhor, principalmente para os clubes que estarão jogando a Supercopa. Representante no Campeonato Mundial, que é o Flamengo. Que notícias o senhor tem a respeito? Vai acontecer esse Mundial? Quando vai acontecer? Onde será? O que o senhor tem ouvido da FIFA? Eu só vou contestar aquelas coisas que eu conheço. O Mundial vai acontecer, mas não sei onde nem quando. Mas fica tranquilo, e o flamenguista, o Mengão, vai jogar. Olha aí, ó. Jogo pro Flamengo, com a maior torcida do mundo, sou campeão quase sempre, estou muito feliz. Tenho um contrato de 2 anos com o Flamengo ainda, a gente está conversando para poder renovar. E o que eu quero mesmo é ficar muito tempo no Flamengo. Daqueles nossos amigos lá, hein? De quem? Aqueles caras aliviados, aqueles rubro-negros que a gente conhece. Há muitos? Há muito, nossa senhora. Então, mas sabe uma coisa que eu lembrei? O Romário uma vez disse que, o que faltou na sua carreira? Ele disse, jogar no Corinthians, jogar num time de São Paulo. Sim. E ele citou o Corinthians. Então, muitos jogadores têm esse tipo, como acontece com o Flamengo, eu quero jogar no Flamengo. Não só porque o Flamengo hoje é um dos times mais competitivos do Brasil. Você acha que o Vascaíno, o tricolor botafoguense, acha isso aí bonito? Não, mas legal. Que legal. Mas é um fato, clubes de torcidas de massa mexem com o imaginário do jogador. Isso daí, Corinthians e Flamengo. O Zé jogou no Corinthians, sabe como é? É diferente pro bem e pro mal. Se o cara vai mal, se o Gabigol um dia resolve trocar o Flamengo pelo Corinthians e não joga a bola que ele joga no Flamengo, vai ser massacrado. Agora, você tá falando que o Gabigol vai trocar, né? Pode trocar o Corinthians pelo Flamengo. Não, você tá vendo? Não Você tá vendo? Primeiro ele falou que a gente estava querendo fazer uma de boa. Eu tô falando. Eu acredito até que a tendência é o Gabigol. No lugar do Gabigol, eu encerraria a carreira no Flamengo. A casa é sua, não se intimida com o pessoal dessa mesa, que o pessoal é assim. Eles são... É território hostil, mas eu sei bem lidar com território hostil. Você tem idade de quem viu o Zé jogar, né? Aqui não é muito diferente. Não, é só na cara. Não, na redação também não. Uma vez eu vim com a camisa da Juventus aqui trabalhar, o Zé falou assim, posso mais seguir com a camisa assim? Eu vou te dar um carrinho no meio da redação. Aí você foi afrontoso, tá? Provocando, né? Aí não tem jeito. Mas é mais forte do que eu. Mas eu acho que dificilmente o Gabigol trocaria o Flamengo por um clube brasileiro. Pra mim, se o Gabigol sair, é mais, talvez, fim de carreira, resolver uma MLS da vida... Ou, quem sabe, acho difícil hoje pintar um clube europeu que seja competitivo, mas para o Gabigol, o melhor cenário, pela idolatria e o tamanho que ele tem, é encerrar a carreira no Flamengo. Será que a declaração dele também tem a ver com a ciência que ele tem de que... não vou entrar aqui se deu certo ou não deu certo, acho que cada um tem um caminho e é genuíno que se vai à Europa, se volte da Europa. A gente já viu vários outros jogadores fazendo isso. Mas será que essa declaração dele de vou renovar, quero ficar, também não tem a ver com ele saber que o clube em que ele está é o que ele pode oferecer mais individualmente e conquistar mais coletivamente? Pode, claro que pode ser, Dani. Ele está em um lugar que, se der tudo errado, disputa título. Se der tudo certo, disputa título também. Isso daí tem para o jogador um peso muito grande. O Flamengo, em todas as competições aqui do Brasil, do continente, que o Flamengo participar, ele vai ser um postulante ao título. Então, o Gabriel vai estar em evidência quase sempre quando estiver no Flamengo.
Né? O Gabriel já viveu no Flamengo a idolatria de fazer 2 gols, de marcar 2 gols em 2 minutos e ser campeão da América, né? E depois ter feito o gol que ele fez no outro título de Libertadores do Flamengo. Já viveu talvez um ano mais difícil, de resultados ruins, de crítica. Então, acho que o que ele está vivendo no Flamengo... Não viveu ano ruim no Flamengo, não. Quem viveu ano ruim no Flamengo foi o torcedor que torce lá desde a década de 90. Esse viveu ano ruim no Flamengo. Não, o Gabriel não viveu, Gabriel. Não, o ano ruim do Gabriel no Flamengo é ficar em terceiro. É isso que eu quero dizer. Sim. É uma outra realidade. Então, ele está em um lugar que vai disputar título quase sempre. Está batendo na trave, sendo campeão, ganhando o jogo quase toda hora. Para ele é interessante. Isso é um destaque, não é? Ele é um símbolo do Flamengo hoje. Ele nunca será coadjuvante do Flamengo. Pela forma de ser do Gabigol, ele nunca vai ser coadjuvante. Não, pode ser que no fim da carreira, e aí vamos imaginar o Gabigol ficando mais 10 anos no Flamengo. Mas isso que eu ia falar, ele não tem nem 30, né? Pois é, mas é possível o Gabigol encerrando ali a carreira 36, 37 anos e permanecendo todo esse tempo no Flamengo. Na reta final, possivelmente, já não vai ser um Gabigol tão influente no time como é hoje. Eu não arrisco nem reta final, Brilha. Eu não arrisco nem reta final. A partir do momento em que você atinge uma certa idolatria, as pessoas esperam de você o máximo. As pessoas não esperam de você erro, elas esperam de você sempre a perfeição. Isso é uma coisa que os ídolos eles carregam ao longo da vida. O Gabriel lidar bem com isso. Mas uma coisa é quando está dando tudo certo. Sim, é diferente. Está correndo na descida, né? Outra coisa é quando você começa a ter dificuldades, porque o Flamengo tem um time fantástico. A gente não sabe no futuro o que vai acontecer, se o time vai permanecer dessa forma, porque é o futebol, como diria Uma coisa a gente Branco, sabe, o Gabriel vai ser cobrado da mesma forma, com um time bom, com um time ruim. Ele vai ser cobrado por ser o Gabigol. E às vezes, quando você não corresponde às expectativas, a cobrança é muito forte. Vale lembrar, não sei se você lembra do CT do Ninho do Urubu, quando foram cobrar? Sim. Bateram no carro dele, agrediram, mesmo ele sendo o Gabigol. Não teve aquela coisa de respeito, não, é o Gabigol, deixa ele entrar, fica tranquilo. Mas agora vamos fazer Arrascaeta teve. Se o Gabigol vai para outro time no Brasil, se o Gabigol resolve ir para o Corinthians, nesse exercício de novo você colocou ele no Corinthians, segunda vez já. Segunda vez você colocou ele no Corinthians, eu não estou falando nada. O próprio Gabigol citou, o Gabigol falou, eu combinaria com o Corinthians, então por isso estou colocando... Campanha, é isso? Não, jamais. A minha campanha é Gabigol encerrando a carreira no Flamengo. Mas vamos supor que ele decida, encher o saco aqui, torcedor, tá pegando no meu pé, vou mudar de time. Em qualquer outro clube, ele seria muito mais cobrado do que no Flamengo, porque no Flamengo ainda tem alguns torcedores que vão falar, opa, pro Gabigol eu passo pano porque ele já deu título pra gente. Eu acho que não. Em outro clube... Eu não acho que o torcedor passa pano pro Gabriel. Não passa, mas alguns ali sabem contemporizar. Eu acho que seria diferente, porque no Flamengo ele já está estabelecido, então existe de fato uma cobrança. Em outro clube existe a expectativa. Mas é diferente de cobrança. A expectativa é lógico. Chega o Gabigol, eu quero que ele vai fazer gol. Eu estou esperando que ele faça gol. Claro. Então é uma expectativa. Agora, no Flamengo, não. No Flamengo ele vai ter que resolver o jogo todo, ou seja, é cobrança. Não, em outro clube, tudo que ele fizer menos do que fez no Flamengo não vai ser suficiente. Porque por essa expectativa, os caras vão falar, opa, a gente quer o Gabigol decidindo Libertadores pra mas gente. Depende. Por exemplo, no outro clube ele vai jogar com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, com quem... O time que ele vai jogar. Exato. O Gabigol tem uma característica, ele é finalizador. Embora ele tenha trabalhado muito pro Pedro chegar onde chegou, né? Eu acho que o Pedro poderia ter falado, obrigado, Gabigol, botou na seleção, né? Porque você me ajudou bastante também. E acho que o Pedro sabe disso. Mas internamente eu acho que existem essas conversas, né? É um grupo muito unido. É um grupo legal, eu estou falando. Só um reconhecimento, né? Sim, porque acaba que o Gabriel fica fora e o Pedro vai, né? E existe esse lado do Gabigol de finalizador. Então ele depende muito dos outros. Por mais que ele tenha ajudado o Pedro e tenha se movimentado, ele depende muito ainda da criação dos outros caras. Então, por exemplo, você pega um Corinthians hoje, né? E coloca o Gabigol, ele vai depender de quem? Do Renato Augusto. Quando o Renato Augusto não joga, vai ser difícil. Olha você colocando o Gabigol no Corinthians. Tô colocando. Olha aí. Não, tô colocando. Porque... Acho que o Zé gostou desse exercício. E aí o Gabriel vai ficar sozinho lá? Não sei, acho que o Gabriel volta para buscar essa bola. Eu tô colocando porque você está falando sobre expectativa e cobranças. Eu tô falando expectativa. A expectativa, quando ele chega, se ele chega no Corinthians, como você falou, o que acontece? O Renato Augusto tem que jogar. Porque se o Renato Augusto não jogar, a bola não vai chegar para ele finalizar.
Sim. Ele tem que voltar lá atrás para armar o jogo e tal. Aí ele vai time que ele vai ter. Aí ele está longe da área. E aí entra aquilo que quem falou, foi o Bira ou foi a Dani que falou sobre, olha, foi a Dani que falou, chego em casa hoje, arrebentei, distribuí o jogo e o caramba e tal, e a imprensa pega no meu pé falando que eu não fiz nada. A expectativa vai ser sempre que o Gabigol possa ser o cara que finaliza, que faça o gol, mas nem sempre vai ser assim. Então eu não vejo... Eu vejo muito mais uma expectativa, em qualquer outra equipe que ele for, a expectativa de ele ser o Gabigol. Só que ele vai depender muito do entorno. Quem jogará ao lado dele? Ele foi para a seleção brasileira e mesmo sendo o Gabigol, ele não conseguiu ser o Gabigol do Flamengo. Para você ter uma ideia como é que funciona. Ô, Berinha, olha o que está escrito aqui embaixo. Eu adoro pegar essas frasezinhas, porque é André Galindo que está fazendo essas frases e ele sustentar o ambiente, entendeu? Pro glorioso. É isso. Se chegasse uma proposta de um clube... Eu acho que assim, um clube de ponta da Europa, o Gabriel passou um pouco da idade, né? Pela máxima de contratação, com 26, com a experiência de já ter ido e voltado. É muito improvável. Mas se chegasse um clube... o futebol inglês eu acho até difícil, mas vou colocar um clube de meio de tabela do futebol espanhol, vai. Ou o Nottingham Forest, como levou o Gustavo Scarpa agora. Exato. Porque aí eu acho... tá bom. Vou continuar a pergunta. É que eu acho que o Gabriel não iria. O Gabriel é muito competitivo. Não, é isso que eu ia falar. Ele renovaria. Ele renovaria. Com o Flamengo, né? Com o Flamengo, ele ficaria. Eu acho que ele tem bola para jogar nesse nível da Europa, sim. Também não acho que este nível da Europa seja necessariamente superior ao melhor nível do Brasil. Então, acho que se o Gabigol fosse, se a gente pensar, colocar o Gabigol, imaginar o Gabigol jogando num time de meio de tabela da Premier League ou de La Liga, ele tem bola para jogar ali. Tem bola. Agora, a questão ele teria que abrir mão de coisas que ele não está a fim de abrir mão. É isso. Então, ele teria que abrir mão, provavelmente, do Lil Gabi. Então, não, é sério, porque assim, hoje no Brasil, se aceita do Gabriel que ele esteja na noite, que ele beba um pouco e saia. E eu acho natural, tá? Se ele entrega no campo, é natural. Mas na Europa, você aceitaria isso? Por quê? E só é natural ele aqui também porque ele já construiu uma imagem no Flamengo e que isso está de boa. Perfeito. Em que as pessoas aceitam isso. Só está funcionando porque está ganhando. Exato. A hora que começar a perder, a porrada em cima dele vai ser gigantesca. Agora, aqui no Brasil, jogando no Flamengo, ele está ganhando com muita frequência. Como o Prates disse, o ano ruim é ser terceiro. Então, tá tudo tranquilo. Então, ele, por enquanto, consegue manter isso. Se ele vai jogar num Valência, num Villarreal, num Everton ali, para ficar no meio da tabela brigando, e não tem todo um histórico de idolatria com a torcida, ele vai ter que abrir mão de certas coisas que ele não quer abrir. E ele gosta disso. E ele se alimenta disso. A resposta dele no Corinthians, naquela pergunta... tem muito a ver com isso. Ele se alimenta dessa relação com a torcida. Se ele for pra Europa... dessa idolatria com o Flamengo. Desculpa. Então, eu acho que, assim, ele ficaria no Flamengo. Ele só iria pra Europa se fosse, de novo, uma proposta que, assim, eu vou arrebentar a banca aqui. Sabe? Uma proposta de, assim, o Barcelona tava reconstruindo e, de repente, pinta a oportunidade lá pro Gabigol. Legal esse exercício. Talvez ele fosse. No Barcelona. Então, mas eu também já não sei se o Barcelona, que acho que não faria essa oferta hoje. Sabe o que eu descobri? Fala, depois eu leio aqui. Não, o que eu vejo é o seguinte... Será que o Gabigol, se eu fosse o Gabigol, permaneceria no Flamengo? Eu também. Toda a situação, pelo contrato, você não precisa... Nossa, que coisa. Não, pela situação que ele se encontra, pelo contrato que ele tem. Não, Pratos, o contrato não esperava a resposta do eu também. A sua também acho que não esperava, mas a outra não. Mas hoje você não precisa mais do salário que esses caras ganham, não precisam mais ir para a Europa para ter independência financeira. O grande clube na Europa ganham, o Scarpa não foi por grana, ele foi pela experiência de vida. Projeto de vida, o custo é maior e tal. Agora, eu não sei se uma das coisas que seria também difícil para o Gabigol, analisando a personalidade, o jeito dele de ser, a forma como ele se comporta, não sei se ele teria a condição de falar assim, eu tenho que recomeçar. Porque quando ele chega na Europa, ele vai ter que provar para os caras. Ele não vai poder ser o Lil Gabi ou o Gabigol. Tem isso. Ele vai ter que recomeçar. Faz sentido. Entendeu? Ele vai ter que falar, poxa, ele vai ter que provar para os caras, não para a torcida, mas provar para os caras no dia a dia que ele é o cara que eles contrataram. Entendeu? É começar do zero. Eu sou o Gabigol, beleza, até fora do campo. Quando eu entro no campo, eu tenho que ser mais. Você viu que o Gerson passou no Olympique de Marseille? Começou a tocar, os caras já abriram a boca. Pô, ele tem que correr também. Não é o Gerson que foi campeão brasileiro. Ele tem que correr também, meu filho. Peraí, aqui todo mundo corre, ele não é... Então, existem determinadas regras, vamos dizer assim, ou expectativas, né, como o Brelho fala, que na Europa elas são diferentes e são mais duras. Porque lá...
O cara não está jogando, é linha de produção, não está jogando, tá, tchau, vem, entra outro aqui, pronto, acabou. Isso muitas vezes para o jogador é uma porrada, porque o cara não está esperando. Quando o Gabigol foi para a Europa, eu acho que faltou isso para ele, um alerta. Falou, ó, você é uma aposta. Então você vai ter que ter paciência, você vai ter que entender como é que funciona, porque você não vai chegar lá e vai ser o Gabigol do Santos, que vai ser tratado da forma como você é tratado aqui, porque você é o grande diamante. Favorece muito quem é muito bom como ele. Lá ninguém passa a mão na cabeça. Lá não tem esses milímetros que tem nas categorias de base e que o jogador que, teoricamente, tem um pouquinho mais de técnica é tratado como uma grande joia. Então, o cara pode fazer tudo, pode se comportar da forma como ele deseja. A chuteirinha tem que ser da cor e tem que ter a letra da cor do, né, o nome com o nome. Lá não tem isso. Verdade. Hoje o Gabigol tem mais motivos para ficar do que para sair do Flamengo. Eu também acho. Os motivos são meramente pessoais. Pô, eu ainda senti que eu poderia entregar na Europa. Eu tenho esse desafio pessoal de me provar lá. Ou, como Scarpa, eu quero uma experiência de vida diferente, conhecer um outro país, aprender a falar outra língua. Fora isso, eu não vejo, até pela idade, uma perspectiva melhor para o Gabigol na Europa do que no Flamengo. E no Flamengo, eu entendo o que o Zé diz, sempre vai ter cobrança. Mas é a realidade de todo jogador de futebol que atinge o estágio do Gabigol, que é o cara é o ídolo do clube. É o ídolo. Então, por tudo isso... É pro bem e pro mal, né? Não há nada melhor para o Gabigol hoje do que vislumbrar, quem sabe, terminar a carreira dele no Flamengo. Galera, é o seguinte, a capa do jornal Fanatic da Turquia, tá tudo escrito em turco aqui, eu não tô entendendo, eu também não, mas tá traduzido aqui pelo Euclides, crava: capa do jornal Fanatic diz que o Flamengo fará uma proposta grande ao Jorge Jesus. E é válido lembrar que Marcos Braz se encontrou com Bruno Macedo, empresário, um dos agentes do Jorge Jesus, na semana passada, no restaurante aqui no Rio de Janeiro. Foi tratar sobre a oferta do Braga pro Ramon. Vamos acreditar, né? E aí, tem aqui também outro jornal turco, que é o Ensenhonber, né? Tá aqui a fonte, tá, gente? Tá inventando. Tô inventando não, tá aqui a fonte. Foi traduzido aqui pelo querido Paparazzo, que diz o seguinte: presidente do Fenerbahçe toma conhecimento que Dorival Júnior está nos planos da CBF e que Flamengo se movimenta para ter Jorge Jesus como opção caso perca o seu treinador para a seleção. Ou seja, os turcos estão desesperados aqui. Com isso, o dirigente já aguarda o misto para uma reunião de extensão de contrato e aumento. Os turcos já estão desesperados querendo a renovação de contrato com o Jorge Jesus. E outra, essa demora da renovação de contrato do Dorival está estranha. No mínimo, estranha. Tem coisa aí, hein? Tem coisa aí e o Flamengo corre risco de ficar sem treinador pra Supercopa e pro Mundial. Só tô vendo isso, hein? Você apoia a volta do Jorge Jesus ou não? Deixa aí nos comentários. Tô inventando nada aqui, tá aqui a fonte, ó. Jornal Turco aqui, quem quiser vai lá conferir. E a capa do Jornal Turco aqui também, ó, aqui embaixo, ó. Flamengo e tá escrito aqui, enfim, né, em turco. Beleza? Então, se inscreve no canal, dá essa moral, aciona o sino da notificação, amassa o like. Valeu, galera. Tamo juntão. Saudações de Brunegras.